Eu diria que eu tive a experiência do nosso último treinador, Tite, e ele deixou um legado muito grande aqui. E o maior legado para mim que ele deixou aqui dentro foi... Não tem legado porra nenhuma não, irmão. Não vem fazer média não. Vem fazer média não, que não dá pra fazer média com coisa que não aconteceu. Não tem legado porra nenhuma. Galera, o Neto iniciou uma nova treta e dessa vez é com o Casimiro. Após o jogo da seleção, o Casimiro elogiou o Tite em entrevista e o Neto não gostou e detonou o Casimiro. Confira agora o que eles falaram, mas antes já deixa o seu like e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Eu diria que eu tive a experiência do nosso último treinador, Tite, e ele deixou um legado muito grande aqui. E o maior legado para mim que ele deixou aqui dentro foi viver intensamente isso. Ele vivia 24 horas, ele vivia todos os dias. Quando ele, junto com a sua comissão técnica, ia para a Europa para ver os jogadores, ia nos clubes para ver como está o jogador, do lado sentimental, do lado humano, não só o lado jogador. Então, eu diria que se fosse um trabalho assim, bem próximo, eu diria um trabalho bem próximo à perfeição, eu diria que foi o trabalho do Tite. Claro que, infelizmente, no futebol a gente sabe. Quando se perde, está tudo errado, e quando se ganha, está tudo certo. E o meu ponto de vista não é assim. Na vida se existe equilíbrio. Então, um dos trabalhos excepcionais que o Tite fez aqui foi esse lado humano. Não só vir aqui, viver 10 dias e esquecer o futebol. Não. Ele vivia intensamente a seleção brasileira, a CBF, vivia intensamente o que é o futebol brasileiro. Então, claro que existem coisas ruins, coisas boas, mas você tem uma pessoa, um treinador que viveu intensamente essa seleção brasileira, foi o Tite. Cara, quando eu vejo uma entrevista coletiva do capitão da seleção brasileira, Casimiro, que é craque, que pra mim é o maior volante de todos os tempos, fazendo uma média danada com o Tite, o legado que o Tite deixou. O Casimiro, qual foi a porra do legado que o Tite deixou? Me fala o legado que foi. Você sabe o que é legado? Você vai deixar um legado na sua profissão, que por sinal você vai ser o maior volante de todos os tempos. Você vai deixar um legado de 5 Champions League. Qual foi o legado que ele deixou na seleção brasileira? A não ser a vergonha de 2018 e 2022. Não tem legado porra nenhuma não, irmão. Não vem fazer média não. Vem fazer média não, que não dá pra fazer média com coisa que não aconteceu. Não tem legado porra nenhuma. Muito pelo contrário. Só deixou o futebol mais pobre da seleção brasileira. E essa geração agora, que você é o capitão, você deveria deixar um legado melhor e ensinar melhor pros moleques. E a estreia do Rony, hein, galera? Olha só o que a imprensa tá falando e alguns comentaristas estão rasgando elogio para o Rony. Confira agora o vídeo e veja o que eles falaram. A verdade é, parabéns pra Band, que fez uma transmissão incrível com o Denilson, com o Sérgio Maurício, comigo, com o Thiago da coordenação. Feliz também em relação a ter o entendimento que outros jogadores mais jovens possam ser convocados, do legado horrível que o Tite deixou durante 2 Copas do Mundo, né? Eu tenho certeza que o Vitor Roque, que o Rodrigo, que o Rafael Veiga, que o Rony, que jogou muita bola, para mim ele foi o melhor jogador em campo, junto com o Ibanha. É o começo de uma virada diferente daquilo que a gente já tinha de vergonhoso em 2 Copas do Mundo. Eu vi muita gente animada, por exemplo, com o Rony. O Rony começou hoje como titular. É um jogador aqui do futebol brasileiro, que defende o Palmeiras, e começou como titular no ataque ao lado do Rodrigo e do Vinícius Júnior. Quero saber de vocês, fez um bom jogo? Não fez um bom jogo? Estreia sempre tem aquele peso, primeiro jogo do cara com a camisa da seleção brasileira, é diferente sim, né? Mas eu queria saber, nesse contexto todo, o Rony foi bem hoje ou não foi? Acho que ele entregou o que ele pode entregar, então acho que ele foi bem. Não acho que ele estava assustado, acho que ele estava fazendo o que normalmente ele faz. E é um cara que luta, que briga, que se entrega, então acho que isso ele fez. Como eu falei, eu acho que tem jogadores melhores, não seria uma convocação, eu não convocaria o Rony para disputar uma Copa América, para disputar um jogo de eliminatória, muito menos uma Copa do Mundo.
Mas ele entregou o que ele entrega mesmo. Então o Ramon optou por convocá-lo pelo que ele faz no Palmeiras e acho que ele fez. Aqui no Brasil, né, Bruno? Você tem o Gabigol, tem o Pedro. Sim, sem dúvida. O Martinelli, isso eu acho que não há uma justificativa para não convocar o Martinelli. O Martinelli foi muito bem na seleção, assim, são poucos jogos. Mais uma vez, lembrando o que o Fausto disse, esses meninos do ataque jogaram muito pouco até agora pela seleção. Então acho que quando o Martinelli foi para a seleção, ele foi bem, tá muito bem no clube dele, no Arsenal. Nesse momento, para mim, ele é o segundo melhor atacante brasileiro, só o Vini tá jogando mais que ele. E eu acho que ele tinha que estar. Mas o Ramon optou pelo Rony e o Rony fez o que ele faz, né? É o que o Rony pode fazer. E eu acho que isso abre uma nova perspectiva. Concordo com tudo que foi dito. Acho que o Rony não estaria na minha lista, na lista de ninguém. Nem na dele mesmo não estaria. Só que ele entregou daquilo que ele pode fazer. Daqui pra frente, ele ser convocado deixa de ser um absurdo. Ué, ele entregou. Ele mostrou o que ele pode fazer. Você quer um jogador assim, de raça, que marcação, que corre? Tá aí uma Isso ele faz. que a gente teoricamente não teria. Mas no Brasil... Ele não sentiu o peso, não. Ele foi... Até no Brasil você tem o Gabigol, você tem o Pedro, você tem jogadores de mais qualidade. Claro. Mas ele não sentiu o peso. Quando saiu o Richarlison, mais uma vez, é um amistoso do técnico interino, mas quando sai Richarlison, pra mim o Pedro é muito melhor que o Yuri Alberto, claro, por exemplo. Foi a opção ali. É óbvio. Claro, como eu falei, é um amistoso separado. O Yuri tem idade olímpica, por exemplo. É possível que o Ramon dirija a Olímpica. Eu achei que ele fez o normal. Sim. Se alguém quiser isso que ele pode entregar, hoje ele deu o máximo. Errou uma outra bola, precisa ter feito um gol, mas caramba, ele não comprometeu, não ficou assustado. O Rony não esteve abaixo do que o Rony pode fazer. Não, ele deu o que ele pode dar. Porque em termos de talento, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil segue sendo um time com um leque de opções interessantes, por mais que alguns setores sejam mais críticos que outros. E se a gente for falar racionalmente a seleção brasileira deveria ter produzido muito menos do que produziu. Só que os talentos da seleção brasileira, alguns são tão bons e alguns jogadores acho que foram tão bem no jogo, por exemplo, o Rony. Eu acho que o Rony é um cara que sai fortalecido da história. Esse é um que vai pra casa falando, putz, eu entreguei tudo o que eu podia. Acho que numa dessa eu consigo voltar, porque a gente falava também durante essa semana, né, que a gente fez a brincadeira, poxa, o Rony não volta mais. Numa dessa, acho que pela atuação que ele teve hoje, mostra que pode ser um caminho, né? Eu acho que ele é um cara que a gente entendia ali, né? Fez um jogo de cenários, entendendo concorrência, entendendo várias coisas, que o Rony podia não voltar. Era essa uma projeção de momento. Eu acho que hoje, se a gente olhar a cotação do Rony, para essa comissão técnica, suponhamos que tenha uma conversa, um briefing para o próximo treinador, quem quer que seja. Se for um cara que atua no Brasil, eu acho que o Rony está ainda mais fortalecido. Mas se for um treinador de fora, o Ancelotti, e tiver uma conversa com o Ramon, eu acho que o Rony hoje tem uma cotação mais valorizada, porque ele de fato fez um primeiro tempo em que você lembrou, foram 4 ou 5 chances do Brasil, em que 3 saíram dos pés do cara, assim, ele se envolveu. Ah, isso quer dizer que ele é melhor que todos os outros jogadores? Não, mas eu acho que ele entregou algo para a seleção hoje, que o torcedor que estava parado vendo, eu entendo os que ficam chateados, os que estão revoltados, os que já estavam previamente prontos para dar porrada, mas o torcedor do Palmeiras, por exemplo, eu acho que ele se levantou da cadeira várias vezes para quase comemorar um gol do Rony. Mas e aí, pessoal? O que vocês acharam das declarações do Neto? O Tite realmente deixou algum legado para a seleção? Ou o Neto tem razão e ele não deixou legado nenhum? Ah, e também comenta aí o que você achou da estreia do Rony com a camisa da seleção. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber. E até o próximo vídeo!